Vamos falar agora de... Deu ruim aí pro Bolsonaro, hein? Hoje, de manhã, teve aí a continuação do julgamento da inelegibilidade do genocida. Pois bem, vai começar a pagar pelos crimes que cometeu. Tivemos aí o voto do ministro Raul Araújo. Eu não vou comentar muito aqui sobre o julgamento, não, porque... Saiu a bandeira do Brasil. Porque o que acontece é que o vídeo não é sobre isso e todo mundo viu o julgamento. O ministro bolsonarista Raul Araújo, só isso aí que me irritou profundamente. Eu lembro do ano passado, durante o Lollapalooza, naquele festival de música, ele instituiu multa de 50 mil para quem levasse uma toalha do Lula. E censura prévia, para ele era crime eleitoral um artista ter uma toalha do Lula ou fazer o L ali num festival de música. Ok. Para esse mesmo ministro, o Bolsonaro convocar reunião com embaixadores não era crime eleitoral, era liberdade de expressão. Né? Bolsominion é um cúmulo da hipocrisia mesmo. Mas enquanto isso, enquanto o Bolsonaro era julgado, ele estava embarcando para o Rio de Janeiro. Antes de embarcar, ele deu uma entrevista para a Jovem Pan. Vou te mostrar aqui um trechinho bem pequeno para a Jovem Pan não tirar o vídeo do ar. E aí, eu vou te mostrar o que ele falou. Pois bem, ele estava querendo dizer que era um julgamento político e tudo mais, olha só. O PCO, que integra a esquerda brasileira, Rui Costa, é claro, diz que o julgamento de Bolsonaro é totalmente político. E hoje também... Aí, eu vou falar, mais uma mancha aí na história do PCO. PCO que já defendeu o estuprador Robinho, inclusive eu lembro que foi um artigo irritadíssimo aqui naquele dia, faz uns 3 anos isso, com fake news, disseminaram fake news contra a vítima do Robinho, aquele bolsominion que estuprou, condenado em 3 instâncias, já transitou em julgado, condenação dele por estupro na Itália, defendeu muitas vezes as desgraças que o Bolsonaro fazia, como liberdade de expressão, e aí está sendo citado pelo Bolsonaro como, olha, o PCO diz que é um julgamento político do Bolsonaro, como se o Bolsonaro não tivesse cometido crime, né, o Rui Costa Pimenta? Aí, 300 anos na política, nunca elegeu um vereador, né? Serve para quê o partido? Cada 2 anos cai ali o fundo eleitoral, o fundo partidário, é para isso que serve o partido, viu? Tá aí o Bolsonaro chega no Rio de Janeiro. Isso foi a entrevista dele foi antes do embarque, já no aeroporto. Aí, tava até escrito, agora, Bolsonaro embarca para o Rio de Janeiro. Ele falou que não ia assistir o julgamento, ok. Aí chega o Bolsonaro no Rio de Janeiro. De novo, ele chega lá, tem sempre o microfone ali dos porta-vozes oficiais dele, Jovem Pan. Em breve não teremos mais Jovem Pan, porque a concessão tá para ser cassada, né? Já foi pedido aí para a justiça. Vamos ver, tomara que um juiz dê uma liminar já casse por liminar a concessão. Vamos lá. Você tá escoltando ele pra algum lugar? Só pra saber. Não conseguiu nem falar o Bolsonaro, porque o pessoal xingando, falando, sai fora do Rio de Janeiro, ladrão, não sei o quê, tava mais alto que ele. Aí o segurança do Bolsonaro foi lá escoltar as pessoas. Algumas você viu que já saíram ali quando viram o segurança chegando, e um outro ali ficou, que era o último ali, que continuou falando, mas o segurança do Bolsonaro foi atrás. Tá assim que o Bolsonaro, a recepção ao Bolsonaro em todos os lugares onde ele vai, viu? O Bolsonaro, nesse final de semana, ele, olha, faz umas 3 semanas, ele foi num jogo do São Paulo, que bom que não vestiu a camisa do São Paulo, e aí foi vaiado lá no Morumbi, deu azar pro São Paulo, mas olha, São Paulo perdeu. Aí, nesse final de semana, no último final de semana, foi na Allianz Arena, no estádio do Palmeiras, e deu azar pro Palmeiras também, o pé frio, o Palmeiras perdeu em casa do Botafogo. E o Bolsonaro também foi vaiado lá, mas não foi o estádio inteiro, as pessoas não sabiam que o Bolsonaro estava lá. Ele ficou num lugar, ele levantou por um pouquinho antes do jogo, aí alguns bolsominions ficaram lá, depois ele foi um pouquinho vaiado e sentou. E aí ele sentou e não ficou mais lá, como ele geralmente fica quando vai ao estádio, mostrando que tá lá. Não, ficou sentadinho aí, como ninguém sabia, não teve nem aplauso, não teve nem vaia. Então ficou aquilo ali. Tá, mas ele passou pela Assembleia Legislativa de São Paulo. E lá, olha só, mas lá ele passou aperto, viu, Bolsonaro? Passou aperto. Eu vou te mostrar aqui alguns vídeos da recepção do Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Lembrando,
Lá pode entrar qualquer um, né? Não tem como falar, nossa, é tudo petista que estava lá. Não. Os servidores da Assembleia Legislativa são concursados, fazem concurso público e servem lá. A maioria da Assembleia Legislativa não é petista. Em São Paulo, a maioria é bolsonarista. Então, se você vê quem está lá em cargo comissionado, são bolsominions. Porque o governador de São Paulo é o Tarcísio de Freitas, que é bolsonarista. O Tarcísio de Freitas tem maioria, ampla maioria na Assembleia, porque a maioria dos deputados estaduais de São Paulo são bolsominions. É só você lembrar da votação para deputado federal em São Paulo e lembrar, nossa, a mais votada foi a Carla Zambelli, o segundo mais votado o Eduardo Bolsonaro, aí em terceiro o Boulos, mais ou menos assim, eu não lembro qual é o ranking, se o Boulos foi mais votado, mas o que importa é assim, dos 3 mais votados, tiveram ali em média 1 milhão de votos, 2 são bolsonaristas. Aí você pega dos 10 mais votados, são 8 bolsonaristas. Para deputado estadual, a mesma coisa. Os mais votados são bolsominions. Aí, aquela gentalha lá do MBL que também tá com um pezinho no bolsonarismo. Aí, a recepção ao Bolsonaro. Aqui, ainda na garagem, logo que ele chegou, hein? Você vê que a coisa já não estava bem. Depois eu vou te mostrar os vídeos dele lá. Tá ruim a recepção a ele. Eu vou falar, o PL, partido do Bolsonaro, tá ainda com a estratégia, eles ainda não abortaram 100% o plano, que é levar o Bolsonaro para viajar para vários locais. O Bolsonaro tenta convencer políticos de outros partidos a se filiarem ao PL, porque o PL quer pelo menos quadruplicar o número de prefeituras que eles têm. Então, a estratégia, eu vou falar, para quem fala, nossa, Thiago, não vai dar certo, eu vou falar, a estratégia do Valdemar é uma estratégia bem inteligente para eleição, viu? O cara entende muito de roubar dinheiro, então ele já está plantando agora para colher lá na frente, para roubar muita grana lá na frente, que é o Valdemar, e lá na frente vai descartar o Bolsonaro. A estratégia é a seguinte, em locais onde o prefeito vai concorrer à eleição e ele sabe que o Bolsonaro teve 60%, 70%, 80% dos votos, ele manda o Bolsonaro se encontrar com deputados estaduais, por isso que ele foi na Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, se encontrar com o prefeito e tudo mais. Ele faz a pressão, o Valdemar, para que o prefeito se mude para o PL e tente a reeleição já com a máquina pública via PL. Em cidades onde o prefeito vai ter que sair, ou seja, o prefeito já está há 8 anos, ou está há 4, e não, 8 no caso não, né? Está 7, vai completar 8 anos ano que vem, não pode tentar reeleição, ou vai sair de qualquer maneira porque vai concorrer outra coisa, não vai tentar reeleição, o PL está seduzindo ali políticos de direita e de extrema direita, até aqueles de centro-direita, que possam mudar para o PL para concorrerem com apoio do prefeito atual e do Bolsonaro. Aí não precisa nem mudar de partido o próprio prefeito, ele só apoia alguém que seja do PL. Aí imagina o tanto de negociata que não tá rolando ali no meio disso, porque o Valdemar da Costa Neto é especialista em negociata. O Bolsonaro é muito bom de roubar dinheiro público, mas na parte de negociata, que é a parte de fazer política, de conversar com as pessoas, tudo mais, o Bolsonaro não é bom, nunca foi. Então, a parte de fazer isso, o Valdemar da Costa Neto sempre foi especialista. Então, tá usando o Bolsonaro para isso. O problema é o seguinte, a popularidade do Bolsonaro tá caindo cada dia mais. Agora, com a inelegibilidade dele, que deve ser confirmada amanhã, o que acontece? Acontece que o Bolsonaro vira só simplesmente um cabo eleitoral. Porém, a inelegibilidade é o primeiro dos passos. O segundo é a prisão do Bolsonaro. Não dá para ter um cabo eleitoral que está preso. Olha, eu vou te dar um exemplo. O Lula era líder em todas as pesquisas quando ele foi preso injustamente pelo Sérgio Moro. O Lula foi preso sem provas. Foi uma campanha midiática muito forte. Mesmo assim, ele era líder das pesquisas. O Lula, como cabo eleitoral, estando preso, ele não conseguiu fazer o PT eleger o número de deputados que ele conseguiu, sendo ele mesmo candidato. A esquerda teve 40, 50 deputados a menos do que, contar toda a esquerda, digo PSB, PT, PCdoB, até esses aí do PSOL, né? Tem uns traidores aí do PSOL que adoram usar a foto do Lula no santinho. Ó, peço sua inscrição no canal. Ó, amanhã prepara, viu? Amanhã sextou e vai sextar cedo amanhã, viu? Já meio-dia começa ali. Começa ali o almoço, almojanta, sei lá como se chama. Ó, inscreva-se no canal. Falou!